Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelaste, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Como vocês bem sabem, o objetivo desse canal é trazer para vocês as bases bioquímicas que explicam as reações metabólicas do corpo, né? Porque aqui eu digo, não adianta, eu sou uma pessoa que eu não gosto daquela explicação pela metade. Se alguém falar para mim assim, Samuel, você precisa fazer exercício físico. Por quê? Me explica por que eu preciso. Então, é isso que a gente traz aqui no canal. E aí eu confesso que eu dei uma empurradinha com a barriga para trazer essa explicação sobre o método Wim Hof, porque me perguntaram, as pessoas já escreveram abaixo dos vídeos, Samuel, fala um pouquinho sobre o método Wim Hof, principalmente quando a gente passou, quando se estabeleceu esse cenário que a gente está vivendo atualmente, onde a imunidade passou a ser o grito de ordem, né? As pessoas estão muito preocupadas com a imunidade e o método Wim Hof, ele além de outras coisas, ele aumenta, tem como proposta, promessa, aumentar o nosso sistema imune, né? Melhorar o funcionamento do nosso sistema imune. E por que eu dei uma enroladinha? Porque eu gosto muito de poder estudar artigo científico, pesquisa científica, e esse método, ele, embora tenha um monte de artigos sendo publicados, são artigos que, de certa forma, não trazem uma explicação, assim, não mostra como que as células funcionam quando estão sendo expostas a esse tipo de método, né? O que os artigos trazem é assim, artigo que mostra lá um grupo de pessoas que praticou o método Wim Hof versus um grupo que não praticou e a diferença nesses dois grupos, né? No grupo controle, no outro grupo. Mas a gente vai falar sobre isso. Eu vou até citar um pouco desses estudos e para começar aqui a gente tem que entender então o que é o método Wim Hof. O Wim Hof, na verdade, é um atleta holandês, ele tem 61 anos de idade e ele ficou muito famoso nos últimos tempos aí porque ele quebrou vários recordes, né? Ele está hoje no Guinness Book com 21 recordes lá descritos que ele conseguiu quebrar. Todos os recordes dele têm relação com levar o corpo humano ao extremo. Ele leva o corpo dele a situações onde outras pessoas possivelmente não conseguem chegar. Por exemplo, aqui um dos recordes dele, ele ficou 1 hora e 52 minutos imerso numa banheira cheia de cubos de gelo. Ele ficou quase 2 horas imerso no gelo, né, em temperaturas menores a 0 graus. Ele também tentou escalar o Monte Everest usando somente bermuda e tênis, sem nada de roupa. E ele não conseguiu. Não conseguiu, mas escalou 6,7 quilômetros para cima do Monte Everest. Ele tentou escalar o Monte Kilimanjaro e ele conseguiu. Em 2 dias, ele chegou ao topo do Kilimanjaro. Temperaturas muito baixas e ele fez isso também usando bermuda e tênis. Fez uma meia maratona no ciclo polar ártico a menos 20 graus e fez isso de bermuda e tênis. Então ele é o cara do frio? Ele é chamado, né, de Iceman, o homem de gelo. Porém, ele também conseguiu completar uma maratona no deserto do Malibe a 60 graus Celsius. Pensa. E como é que ele fez isso? Sem tomar um gole d'água. Ele fez toda a maratona sem se hidratar. Então ele é um cara que realmente chamou a atenção da ciência. Há alguns anos começaram a pensar assim, será que essa pessoa tem alguma alteração genética? Será que é um extraterrestre que está misturado no meio da população? Então, o Wim Hof, ele passou a ser alvo de estudos. E a gente vai falar aqui um pouquinho, então, sobre os pilares que envolvem o método proposto para ele. O Wim Hof ficou tão famoso e tem um canal no YouTube e ele ensina todos os métodos que prometem aumento do sistema imunológico, inclusive tratamento de doenças autoimunes, melhora a energia vital, melhora pessoas que têm depressão. Existe uma promessa de, cura da depressão ou melhora da depressão. Então, assim, vários tópicos que esse método dele promete ajudar. Então, a gente vai avaliar um pouco aqui,
fazendo um pouco de uma abordagem mais técnica, falando de como a bioquímica se aplica. E para isso, a gente tem que começar falando do tripé que sustenta o método Wim Hof. Um pouco estranho falar de tripé porque assim, ó, vamos lá. Aqui a gente falaria da meditação, e a gente vai abordar depois um por um, tá? Respiração. E aqui, exposição ao frio. Porém, vamos falar aqui também sobre atividade física. Samuel, que tripé é esse? De 4 pernas? Porque quando a gente começa a estudar sobre o método Wim Hof, se fala muito do tripé, mas se fala da meditação, da respiração, do frio e também se fala da atividade física. E aí a gente vai ver que esses dois aqui colocaríamos numa mesma categoria. Pelo que eu entendi, estudando o método Wim Hof, essa primeira parte ela é fundamental para preparar o corpo para exposição ao frio. Então eu começaria aqui para vir para cá, tá? E essa técnica de meditação, ela é muito baseada nas técnicas tibetanas de Tummo e Chandali Yoga. Também no Pranayama, que é uma técnica usada no yoga, na cultura indiana, né? Na parte do Ayurveda, que são técnicas que fazem o corpo transforma a energia dele em calor. Então, segundo o próprio Wim Hof, ele explica como seria esse misto de meditação e respiração, que é mais ou menos assim. Ó. Vamos entender um pouco sobre o mecanismo fisiológico de respirar. Como que o corpo respira? O corpo respira através do sistema nervoso autônomo. Tá? O que é sistema nervoso autônomo? Agora, eu estou aqui falando com vocês, a minha preocupação é estar focando na câmera e o meu cérebro está tentando desenrolar, está tentando pensar, trazer informação para que eu possa fazer uma construção de um conteúdo que fique fácil de vocês entenderem. É isso que eu estou pensando. Só que tem uma série de outras coisas que estão acontecendo no meu corpo e que eu não estou pensando e elas estão acontecendo. Por exemplo, eu estou em pé, eu estou aqui em pé, tá? Na frente da câmera e eu tenho 2 pernas. O que seria a tendência? A tendência seria eu cair para frente ou eu cair para trás, e isso não está acontecendo. Como que eu estou equilibrado? Eu estou aqui pensando em como me equilibrar de forma alguma. Eu tenho músculos que, através de comando de um sistema nervoso autônomo, involuntariamente, eles já estão ali se contraindo mais para frente, mais para trás, para tentar buscar o equilíbrio, né? A minha própria cabeça. Quando eu analiso minha cabeça, que tem aproximadamente 4 quilos, por que a minha cabeça não cai para frente? Eu era para estar assim, ó, caída, né? Mas a minha musculatura da cervical, involuntariamente, está contraída e está mantendo a minha cabeça aqui, ó, num nível reto, né? E outro comando que vai estar sendo modulado pelo sistema nervoso autônomo é a própria respiração. A gente não para pensar que tem que respirar. Isso é uma coisa involuntária que o corpo vai fazendo ao longo do dia. Claro que, já fiz vídeo, já expliquei para vocês, que fazer movimentos de respiração consciente faz parte de técnicas que a gente aplica para melhorar a oxigenação, para melhorar o estresse, para controle do sistema nervoso, né? Só que isso a gente não faz o dia todo, a gente tem que parar e chamamos de meditação, de respiração consciente ou mindfulness. Porém, isso não é o que ocorre na maior parte do tempo. Estamos aqui respirando e involuntariamente, expirando e inspirando. E como que o corpo sabe? Como é que o pulmão sabe que ele tem que encher e esvaziar? O comando é todo a nível de cérebro. Existe um centro respiratório no cérebro que manda o estímulo para o pulmão encher e esvaziar. E esse comando no cérebro, ele basicamente é modulado por dióxido de carbono, CO2. Quando eu tenho uma presença aumentada de dióxido de carbono a nível de pulmão e de sangue, o corpo sabe que o dióxido de carbono vai trazer uma acidez, e a acidez é ruim para o corpo, então é ativado o sistema,
o centro da respiração, que vai mandar o pulmão ventilar para trocar o CO2 pelo O2. Quando sai CO2, entra O2, que seria o oxigênio. Ok? Então, aqui é importante a gente entender. Quem manda, quem comanda o centro da respiração é o CO2. Então, baseado nisso, o Wim Hof, então, ele explica uma técnica onde você deveria fazer deitado, pode fazer sentado também, mas deitado tem mais eficiência. E com o estômago vazio, de preferência em jejum pela manhã, mas você pode fazer ao longo do dia, desde que você não esteja com o estômago em processo digestivo. Então você vai deitar tranquilamente, não é recomendado fazer esse método perto de situações de perigo, né, onde você talvez possa, por exemplo, desmaiar, numa piscina, não se faz, em algum local que você possa cair, bater a cabeça. Então, por isso que ele fala, faz isso sempre deitadinho, bota a cabeça num travesseiro, deita e você vai fazer mais ou menos 30 movimentos de respiração consciente. Como é que é isso? Você vai encher todo o pulmão e esvaziar o pulmão. Você enche o pulmão e esvazia o pulmão. E vai fazendo isso para eliminar uma quantidade maior de CO2. Você vai tirando do corpo o CO2. Com 30 movimentos, você consegue reduzir bastante a capacidade de retenção de CO2 e aí você vai estar, então, fazendo um processo de alcalinização do sangue. Normalmente, o nosso sangue ele tem aqui 7,4 de pH. E quando você começa a tirar a concentração de CO2, você vai fazendo esse pH aumentar, né? O que automaticamente faz com que diminua a acidez do sangue, chegando aqui a níveis de 7,95 ou até 8 de pH. Então, depois desses 30 movimentos, você vai esvaziar completamente o pulmão e vai trancar a tua respiração. Normalmente, nós temos uma dificuldade de ficar muito tempo com a respiração trancada. A gente vai aguentar o quê? 40, 50 segundos e já não vai mais aguentar. Porém, quem determina o aguentar ou não aguentar é o centro respiratório. Por que você não aguenta? Por que teu corpo rapidamente faz com que você volte a respirar? Porque o teu corpo está tomado de CO2 e o CO2 é quem vai ativar esse centro respiratório. Agora, se eu eliminei o CO2, eu vou conseguir ficar mais tempo segurando a respiração trancada. E isso vai trazer algumas sensações, né? Eu já fiz esse método, eu sinto uma parestesia, né? Um formigamento nas mãos, nos pés e dá uma leve tonturinha. E nesse momento que eu estou trancando a respiração, eu fiquei, agora estou tentando lembrar, acho que eu fiquei 1 minuto e 50, 1 minuto e 30, não me lembro, já na minha primeira tentativa. Eu já consegui ficar mais tempo com a respiração trancada, e é isso aqui a proposta dele, né? Ficar mais de 1 minuto. Quando você sentir que não está dando mais para aguentar, você vai permitir que o ar entre no teu corpo, você faz uma inspiração, que vai entrar bastante oxigênio, e aí você vai trancar a respiração por mais ou menos uns 15 segundos. Vai segurar por 15 segundos e aí você passa a fazer novamente todo o ciclo. Você respira 30 vezes, tranca a respiração com o pulmão vazio, possivelmente na segunda vez você já vai conseguir segurar o ar trancado por mais tempo. Enche o pulmão de ar, tranca 15 segundos e vai para a terceira repetição. Você faz então esse mesmo movimento durante 3 vezes, né? Ou seja, vão ser 90 respirações profundas, 3 vezes de 30. O intuito então de fazer todo esse preparo é gerar uma hipocapnia, que é o termo que a gente usa para queda dos níveis de dióxido de carbono, de CO2. Porque quando eu faço a hipocapnia, eu tiro o meu corpo de um estado de acidose e eu levo ele para um aumento do pH, né? Deixando aqui mais alcalino. Qual é
a moral aqui? Por que que faz todo esse preparo? O nosso cérebro, ele tem alguns receptores chamados de nociceptores, tá? Que são receptores que estão aí para nos ajudar a detectar o que poderia ser nocivo, por isso que chama nociceptores. E esses nociceptores, eles trabalham através de estímulos de canais de íons sensíveis ao ácido, que é o ASIC3, essa é a sigla. Então, esses canais é que vão fazer a ativação dos nociceptores, que são pontos importantes para avisar a dor, para avisar o frio, estímulos externos. E quando eu tenho um aumento do pH, quando eu deixo de estar em um meio ácido, esses canais eles deixam de funcionar, eu desativo eles. Então, quando meu pH chega em torno de 7,8, eu perco essa capacidade de informar esses nociceptores e com isso eu gero aqui uma analgesia. Então, olha aí, ó, já vem a primeira coisa bacana do método Wim Hof, que pessoas que fizeram esse método, elas relataram uma menor sensibilidade à dor. Pessoas que tinham dor crônica, fibromialgia, uma artrite, ao aplicar o método, sentiram menos dor. E a segunda coisa, desligando esses nociceptores, menos frio, diminuição da sensação de frio. E agora, então, você entende o porquê que esse trabalho respiratório ele serve para depois ir para a segunda fase do método Wim Hof, que é a exposição ao frio. E ele fala muito de um banho gelado. Você não precisa entrar numa banheira com um cubo de gelo. Então ele fala de você tomar o teu banho na temperatura normal que você sempre toma, que pode ser um banho quente, mas começar adaptando 30 segundos de banho frio no final do teu banho. Então você começa o banho, toma teu banho, quando acabou tudo, joga lá para a água fria e fica 30 segundos ali para se adaptar. E vai fazendo isso gradualmente, aumentando o tempo, até que você vai então chegar ao momento que vai conseguir tomar um banho frio. Lembrando sempre de fazer esse trabalho da respiração para diminuir essa sensibilidade ao frio. Esse choque com o frio vai aumentar muito a liberação de noradrenalina, que é a mesma coisa que vai ser liberado na reação de luta ou fuga. O que é a reação de luta ou fuga? É aquela coisa, você está numa situação de perigo, ou você briga, ou você foge. Isso é algo do que é uma resposta do corpo pré-histórica, vem lá dos tempos, dos primórdios da humanidade, mas que o corpo ainda responde produzindo noradrenalina. E essa reação, ela vai aumentar o calor. E sabe como que ela vai aumentar o calor? Transformando gordura branca em gordura marrom. Além da produção natural de calor, obviamente, vai haver um estímulo para que a gordura branca seja transformada em gordura marrom. Samuel, mas eu não deveria talvez queimar gordura? Porque gordura é ruim no corpo. Olha, gordura marrom é muito boa, é bom ter isso. Pena que a gente nasce com uma quantidade de gordura marrom maior e vai perdendo isso ao longo do tempo. Os bebês têm muito mais gordura marrom. E gordura marrom, além de servir como termogênese, queima de gordura branca, ela dá um estímulo de aumento de temperatura corporal. E aí vem aqui então algo que vale a pena a gente falar nesse vídeo, porque quando o Wim Hof começou a ser assediado por médicos que queriam estudar por que ele consegue esses feitos, o que se percebeu? Se percebeu que ele tem uma quantidade de gordura marrom muito maior no corpo do que outras pessoas, muito maior mesmo. E aí veio a primeira explicação de que o método Wim Hof fazia aumentar a gordura marrom. Porém, curiosamente, o Wim Hof tem um irmão gêmeo que nunca aplicou nele mesmo o método Wim Hof. E aí foram estudar o irmão do Wim Hof, se eu não me engano é André o nome dele, e perceberam
que mesmo sem nunca ter feito nenhum aplicado nele o método Inhofe, o irmão gêmeo também tem bastante gordura marrom, ou seja, talvez isso seja uma predisposição genética de ter aumento de gordura marrom no corpo. E aí vem aquela questão, então esses benefícios todos, eles só são capazes de ser gerados no corpo do Inhofe? Não. Não por quê? Porque, baseado nisso, os cientistas, então, eles começaram a estudar e eles pensaram, não vamos estudar apenas no corpo do Inhofe essas alterações, vamos treinar pessoas normais para fazerem nelas mesmas o método Inhofe e vamos ver como isso repercute em tudo que o Inhofe promete, né? Que ele faz aí as promessas do método dele, de melhoramento do corpo. Então foram feitos esses estudos. O médico que fez o melhor trabalho, diversos médicos fizeram um trabalho com o Inhofe, mas na minha opinião, dos artigos que eu li, o mais legal foi esse aqui, ó. Dr. Peter Pickers. Acho que é assim que escreve. É assim, Peter Pickers. É um médico intensivista, né? Trabalha em unidade intensiva, UTI. O que ele fez? Ele separou, primeiro ele fez o teste com o próprio Inhofe. Eu já fiz alguns vídeos aqui falando de microbioma, microbiota, bactérias intestinais, e eu falei para vocês que lá no intestino, aqui no intestino humano, a gente tem bactérias gram-positivas e bactérias do grupo gram-negativas. E que quem constitui a membrana das bactérias gram-positivas são beta-glucanas. Não, mentira, não é esse o nome. Lembrei, peptídeo glicano, tá? Então, bactérias gram-positivas contém peptídeo glicano que aumenta o sistema imunológico. E as bactérias gram-negativas, elas têm lipopolissacárides, LPS, que são consideradas endotoxinas. É toxina, é ruim para o corpo, gera processo inflamatório. Então, quando as bactérias gram-negativas morrem no nosso intestino, elas vão gerando uma endotoxicidade. E o que foi feito aqui? Foi pego lipopolissacárides, LPS, de uma bactéria chamada Escherichia coli e foi injetado no corpo de um Inhofe. Colocaram ali uma carga alta de uma endotoxina da bactéria Escherichia coli. Por quê? Porque o esperado ali é que ele tivesse sintomas parecidos com uma baita de uma gripe, calafrio, prostração, né? Sintomas gripais. E ele até teve, ele ficou um pouco indisposto, mas chamou a atenção dos médicos que foi muito pouco. Ele logo se recuperou numa velocidade muito maior do que outras pessoas demorariam para se recuperar. Nem febre ele teve. E aí olharam e falaram, olha, realmente, o método dele, no corpo dele, está funcionando bem. Só que aí, como eu disse, foram testados em pessoas que fizeram o método Inhofe. Separaram 12 pessoas num grupo, 12 pessoas no outro, e essas 12 pessoas, elas testaram, elas fizeram o método Inhofe de respiração, de exposição ao frio, e aí então foram injetadas as LPS nessas 12 pessoas que foram submetidas ao método e nessas outras que não foram submetidas ao método. E o que se percebeu? Que realmente este grupo aqui teve resposta muito mais branda, teve muito menos sintomatologia de infecção do que esse outro grupo. E outros parâmetros também, né? Foram dosadas algumas interleucinas, fatores pró-inflamatórios, anti-inflamatórios, e se percebeu aqui que o método Inhofe realmente faz diferença no que diz respeito a sistema imunológico. Porque quando você tem a exposição ao frio, você ativa o aumento da produção de glóbulos brancos ou os famosos leucócitos. Então ficou determinado por esse estudo feito por Peter Pickers que o método Inhofe funciona para aumento de sistema imunológico. E não deixando aqui de lembrar, porque eu comecei o vídeo colocando o tripé, que não é um tripé, porque eu coloquei atividade física, né? O próprio Inhofe, ele demonstra que quando você
pratica algum tipo de atividade física, ele fala muito da flexão, né? O apoio, a flexão e o alongamento. Quando você pratica atividade física após os exercícios respiratórios, que eu mostrei para vocês, 30 repetições respiratórias, faz mais 30, faz mais 30. Quando você faz flexões com a respiração trancada após ter feito os 90 movimentos respiratórios, você consegue fazer muito mais flexão. Você tem muito mais força, muito mais resistência, tanto para o alongamento quanto para fazer a atividade de força. Então, ele mostra aí que existem benefícios diversos, né? Benefícios para questões imunológicas, benefício para questões relacionadas à analgesia, ao aumento da disposição. Isso melhora, como ativa o sistema simpático, também pode melhorar aquela sensação de tristeza, pessoas com depressão vão se beneficiar. Então assim, ó, eu não estou aqui dando isso como uma dica de tratamento, né? Porque, como eu disse, tem algumas publicações, não tem nada que comprove in vitro, que mostre exatamente como tudo isso acontece no corpo humano, mas esse estudo do Dr. Peter Pickers me cativou, me convenceu e por isso eu vim aqui fazer esse vídeo para vocês, até para trazer, para levantar um pouco essa bandeira aí, né, de que a gente pode se surpreender com algo que começou lá um pouco descrente, né, os primeiros prêmios lá que o Wim Hof ganhou, primeira medalha do Guinness Book, as pessoas começaram a fazer até um pouco de piada com isso, e conforme a medicina e a ciência foi querendo buscar explicações, algumas boas explicações foram vindo e por isso mereceu fazer esse vídeo aqui. Apenas antes de finalizar, uma coisa interessante é que o próprio Wim Hof, o que ele fala sobre o método dele? Ele fala que não tem nada demais, que o que ele mostra pra gente é a adaptação que o próprio homem lá das cavernas tinha que ter para continuar vivo. E que com essa questão da sociedade, né, de viver em sociedade, de ter acesso a ar-condicionado, a alimento no momento que a gente quer, esse conforto e essa falta de estímulo de sobrevivência, o nosso corpo ele foi perdendo habilidades que ele tinha, né? Por exemplo, hoje, quando começa a ficar um pouquinho mais frio, a gente vai lá e liga o ar-condicionado no quente. Quando começa a ficar muito quente, a gente liga o ar-condicionado no frio. Então esses nociceptores do cérebro, eles vão estacionando, eles vão perdendo essa capacidade de se ajustar conforme era necessário quando a gente falava lá de 200, 300 anos atrás. Então basicamente o que ele fala é isso. A gente só deveria ter cuidado de não perder esse senso de adaptação que o nosso corpo tem total capacidade de ter. Bom, pessoal, sobre o Wim Hof era isso. O que eu tinha para trazer de explicação, de rota metabólica, eu consegui botar no quadro. E eu tenho certeza que nos próximos anos nós vamos ter mais artigos publicados. E aí, quem sabe, eu faço um vídeo número 2 para vir aqui trazer um complemento para vocês. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, dá um likezinho, compartilha esse vídeo com aquele amigo teu que está sempre doente, que está precisando estimular o sistema imunológico. Quem sabe aí ele não acha interessante e começa a aplicar na vida dele. Se você não está inscrito no canal, se ainda não acionou o sininho, aciona para receber toda segunda, quarta e sexta-feira um alerta lá de que tem um vídeo novo para ajudar você a ter informações que podem melhorar a tua saúde. Abaixo desse vídeo tem um link que você pode se inscrever, acessar e se inscrever para poder fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo aqui do meu canal. Meu muito obrigado.